Barcelona prepara oferta irrecusável por Lucas Zucarello. E o Vasco fechou um acordo para jogar o amistoso contra o Montevideo Wanderers no dia 5/7, lá em Natal. Vamos ver o que dessas duas notícias são de verdade e o que não são. Esse é o MSC Vasco. Se você gosta do canal, considere deixar seu like, se inscrever e comentar aí o que você acha desses dois assuntos que eu vou trazer pro canal. Nessa pausinha de jogo que não tem aí pra gente, né? Então vambora, vamos pro vídeo. Cara, eu vi ontem à noite a notícia que o Barcelona estava preparando uma proposta de 15 milhões de euros fixos, mais 5 de bônus pelo Lucas Zucarello. E tava todo mundo postando, e todos aqueles portais postando e repostando, postando e repostando, sabe, os repostadores? É Net Vasco, é Super Vasco, é Noite de Copa, é não sei o que, todos eles postando. Aí, fui dormir, tal, beleza, acordei hoje, falei, deixa eu ver esse negócio, né, vou fazer um vídeo, deixa eu ver esse negócio. Aí tô aqui, olhando o pessoal falando e comentando, canal do YouTube falando. Não, vai ser a maior venda da história do Vasco. Mentira. Vai ser a maior venda da história do Vasco, que não sei o que, esse valor é a maior venda. Cara, não tem nada disso. Não tem nada disso, cara. Não existe. Eu fui pesquisar, eles falaram que era o portal Fichajes, que é de Barcelona lá, que tinha postado isso. Eu olhei o site inteiro, de cabo a rabo. Todos... Não existe, não tem nada. Eu pesquisei o nome do Zucarello, o nome do Vasco, Brasil. Eu pesquisei na pesquisa do site, eu pesquisei naquele que você olha, o seu computador faz uma passada assim na página, e o que tá escrito, ele traz pra você. Não tem nada, não existe isso. Eles podem até ter postado, mas eles já tiraram do ar. Não tem mais nada sobre isso. Então, cara, se a notícia não durou 12 horas, é porque tá furado. Alguém errou aí na apuração. Mas isso é muito normal. Isso é normal, a gente já vê isso há muito tempo. O que a gente não pode, nesses casos, é acreditar que tudo é verdade. Que tudo que falou é verdade, e aí é culpa do Vasco do negócio não ter acontecido, que não sei o quê, porque muitas vezes é só clickbait, é só mentira. Muitas vezes é mentira de verdade. O cara tá cavando alguma coisa pra poder fazer movimentar ali a rede dele, movimentar o site dele e tal, e tá dando notícia falsa. E é verdade, cara, é verdade isso. O Thiago Leifert tem uma frase muito legal de quando ele era apresentador do Globo Esporte, que ele fala: terça e quinta não tem nada, então os caras inventam notícia. Terça e quinta não tem nada. Então, se não tem nada, e em São Paulo, tá? Ele fazia pra São Paulo o Globo Esporte, então, ele falou assim: terça e quinta não tem nada, fala do Corinthians. Ah, Riquelme no Timão, na época, né? Que o Riquelme tava voltando da Europa e tal. Riquelme no Timão. Por quê? Porque vai gerar interação, depois vai falar, não, esfriou e tal. Mas não é verdade, cara. Não existe isso, entendeu? E esse caso é mais um disso, é mais um. E todos os sites repostaram e colocaram o Fichajes como o quem deu a notícia. Você vai no Fichajes, não tem a notícia. Então, você não tem no Fichajes, não existe, né? E eu olhei no site do Fichajes, eu olhei no Twitter do Fichajes, eu procurei as redes sociais do Fichajes e não tem nada. Não existe a notícia. Então, cara, assim, eu acredito que o Zucarello possa ser vendido? Eu acho que sim. O Vasco precisa fazer caixa, o Vasco precisa de dinheiro e tal, beleza. Mas eu acho que ele vai ser vendido agora? Eu acho que não. Acho que foi só um jogador que chama atenção, porque é um 10, é a joia da base, é uma baita joia da base que a gente tem. É uma esperança de venda no futuro, mas até agora não tem nada e não vai ter nada pra ele, entendeu? Eu acho que ele deveria sair por 20 milhões de euros? Eu acho que não. Eu acho que o Vasco poderia trabalhar melhor esse jogador e poder vender ele melhor, porque... Igual o Ryan, cara. Igual o Ryan. O Vasco tá valorizando ele pra vender ele muito mais caro. E eu vou falar pra você, eu acho que o Ryan tem potencial pra ser vendido pros 40 milhões de euros. Eu acho de verdade. E seria muito bom pra gente. A gente tem que lembrar que o Ryan tem 18 anos ainda. Ele não tem nem 19. E o Vasco tem
Cara, e ele joga tudo. Ele joga Campeonato Brasileiro, titular. Ele joga sub-20 na seleção. Ele joga Sul-Americana, titular. Ele faz gol em todos esses campeonatos. Ele fez gol na base o tempo todo. Ele jogou a seleção de base inteira ele passou por seleção de base. Então ele é um jogador que os caras gostam de contratar. É ele o perfil de jogador que seria contratado pela Europa por um bom valor. Então, o Vasco precisa muito continuar valorizando ele. E, cara, se chegar uma proposta agora de 20 milhões de euros, não vende. Não vende, segura. Ele não tem histórico de lesão, não tem histórico de ficar fora por aquela lesão que é jogador descompromissado, que é sentiu aqui a coxa e tal. Aquelas lesões que o Valdívia tinha, por exemplo. Ele não tem isso, cara. Ele não tem isso, entendeu? Ele tem um físico muito bom, então ele continua sempre performando melhor, crescendo mais. Cara, ele voltou um dia antes do jogo da seleção sub-20 pra poder jogar no Vasco e meteu o gol, velho, e deitou no jogo contra o São Paulo. É isso que tem que ser visto. E tá sendo visto, viu? Tá sendo visto. Eu acho que o Vasco vende o Ryan no final do ano. E no final do ano a gente vai ter um bom valor de venda pelo Ryan. Tomara que fique até o fim do ano mesmo. E aí ele siga o caminho dele. Que apesar de tudo, hoje o Brasil ainda é um mercado periférico do futebol. E infelizmente os jogadores querem sair daqui. O jogador que fica aqui, ele vai ser mal visto para a seleção, infelizmente. Mas, cara, esse é um processo e eu acho que no futuro isso vai acabar mudando, tá? Mas hoje é assim, então infelizmente não tem como ficar segurando esse tipo de jogador. É um jogador muito bom, que tem um futuro muito brilhante, e o Vasco também precisa de dinheiro. Essa é a verdade. Então, a gente tem que pensar por todos os lados. O futuro do nosso time, a solidez do nosso time e o futuro do jogador, né? E que ele saia de bem com o Vasco, igual o Coutinho fez. Coutinho sempre foi um expoente do Vasco lá fora. E o Ryan será outro também. Então, tomara que seja dessa forma. Belezinha? E, cara, o Zuccarello, eu espero que ele tenha mais chances no time titular. Que ele tenha mais oportunidades. Que o Diniz comece a colocar ele aos poucos. Vá colocando ele, vá colocando o GB. Vá colocando essa molecada que tá subindo. Se aparecer alguma posição que tem carência, que coloca algum moleque da base pra ver como que ele performa. E vai, sabe, aquelas pinçadas devagarzinho até o jogador se sentir bem e cresça no time do Vasco. Igual tá acontecendo com o Luiz Gustavo. Tomara que o Luiz Gustavo tenha mais oportunidades pra voltar pro time titular, porque ele tem potencial pra ser titular do Vasco com toda certeza. Com toda certeza ele tem potencial pra isso, beleza? E, cara, o Vasco vai fazer um jogo amistoso contra o Montevideo Wanderers. E eu tava lendo sobre isso. Esse foi o primeiro jogo internacional do Vasco, cara. Muito legal, né? Esse time foi o primeiro time que o Vasco jogou um jogo internacional. E foi a primeira partida que foi feita à noite no futebol brasileiro. Então, o pioneirismo do Vasco aí, né? Isso é muito interessante, muito legal mesmo saber, e vai ser bom pra gente ver o nosso time, como que o nosso time tá performando, né, com esses treinos do Diniz, que o Diniz vai voltar a dar agora, e essa preparação dessa intertemporada que a gente vai ter. Vai ser muito interessante pro time pegar ritmo, para ele fazer alguns testes, para mostrar como que o time tá e tal. E é um time que não é tão fraco assim, é um time que pode dar um nível contra o Vasco, né? Eles são terceiros no Campeonato Uruguaio. O Campeonato Uruguaio hoje não é um campeonato tão forte, os times lá estão meio capenga. Mas é um bom time pra gente mostrar. Não é a série D do Campeonato Carioca, sabe? Não é a terceira divisão do Cariocão, que o Vasco vai lá e joga um joguinho que os caras ficam meio que tocando de lado e tal, só pra aquecer. Esse jogo não vai ser só pra aquecer, vai ser um jogo legal pra gente ver. E vai ser lá em Natal, na Arena das Dunas. Então, para quem é off Vasco, vai poder acompanhar o time do Vasco. Com certeza terão vários titulares lá jogando.
E vai ser bem interessante. Eu só acho meio ruim pela questão da viagem, né? Porque gosto de viajar, ir pra longe nessa intertemporada, eu acho que é um desgaste não tão necessário assim. Mas se optou, o pessoal sabe bem o que estão fazendo, então eu acho que vai ser um jogo legal pra gente acompanhar. E a gente vai ver o Vasco antes do que a gente esperava, né? Então só falta 15 dias aí pra gente ver o Vasco de novo. Beleza, os jogadores ainda estão de férias, a gente vê foto direto dos caras lá na Itália, o Piton, o Verratti, Coutinho, os caras curtindo lá com a família deles, muito legal. É muito legal que ver que tem entrosamento na equipe, né? O time titular ali tá bem entrosado, os caras são bem parceiros, isso é muito interessante mesmo ver. Porque isso ajuda até dentro do time, né? Isso ajuda os caras a se entrosarem melhor, faz o entrosamento ficar cada vez melhor dentro do time. Beleza? Só não pode ter panela, hein? Só não pode ficar com panelinha, porque panelinha estoura. Beleza? Se você chegou até aqui, se você gostou da minha análise sobre a possível venda do Zuccarello, sobre a possível venda do Ryan, considera deixar seu like, deixar seu comentário aí do que você acha. Você acha que pode ser verdade essa história? Os caras só deletaram lá do site deles a notícia sem querer? Ou você acha que é aquela para movimentar as redes? Beleza? Deixa seu comentário aí e se inscreve no canal, cara. É muito importante que você se inscreva, que você esteja aqui. A sua inscrição aumenta bastante o engajamento do canal. E, cara, se você gosta e quando você se inscreve, o vídeo vai chegar pra você sempre. Beleza? Tamo junto, muito obrigado mesmo. Esse é o MSC Vasco. Valeu!